A palavra de hoje é coisas que nos levam à pobreza. Você sabia que tem pessoas que estavam para viver algo muito melhor, no entanto, elas não podem acessar esse muito melhor de Deus, porque elas praticam certas coisas que estão levando elas à pobreza. É como duas forças. Uma força querendo levar ela para a prosperidade e outra força querendo levar ela para uma vida de ruína, para uma vida de dificuldade. E se nós queremos ser conduzidos por Deus para uma vida plena, uma vida próspera, nós não podemos deixar essas coisas que eu vou falar hoje aqui nos prenderem, se apegarem a nós. Aí você pergunta, prosperidade, o que é prosperidade? Prosperidade é você ser bem-sucedido, não só financeiramente, mas na sua saúde, na sua comunhão em casa, com seus filhos, com seu cônjuge, com as pessoas ao seu redor, você ter bons relacionamentos, boas conexões. Isso é ser uma pessoa próspera. Às vezes a pessoa tem muito dinheiro, ela pensa, eu sou uma pessoa próspera. Não, a prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é ter qualidade em todas as áreas da sua vida. Isso é uma das coisas que eu estava sempre falando comigo mesmo, eu preciso ser próspero. Mas não só de finança, ou só de relacionamentos, ou só no meu casamento com os meus filhos. Eu preciso ser próspero em tudo. Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que ser feliz. Jesus veio nos dar vida, e vida com abundância. E é essa vida que nós devemos procurar, porque essa vida está escondida em Cristo. Essa prosperidade, ela está destinada a cada um de nós que está aqui. É claro que não é todos que vão ficar ricos, mas todos podem ser prósperos. Diga assim comigo, eu posso ser próspero. Minha casa pode ser próspera. Meus filhos podem ser prósperos. E nesse texto do Salmo 147, diz que é Deus quem dá paz nas nossas fronteiras. A paz é um tipo de prosperidade. A paz é um tipo de prosperidade que nós devemos buscar. É Ele que dá paz para que os nossos inimigos não entrem na nossa vida. Então, quando você tem paz nas tuas fronteiras, nas fronteiras da tua empresa, nas fronteiras da tua vida, do teu casamento, significa que Deus está te prosperando. Entenda, tem muitas guerras que nós entramos que não tem a bênção de Deus. Porque na bênção de Deus, Ele dá paz em nossas fronteiras. Ele nos protege, mesmo que nas nossas fronteiras haja guerra, nós estamos em paz. Nós estamos guardados por Ele. Nós estamos abençoados, a prosperidade habita na nossa vida. E diz aqui, quem do mais fino trigo te farta. Levante uma das suas mãos comigo e diga assim, Senhor, eu creio e recebo que em meu território, minha casa, meu lar, meu trabalho, eu terei paz. Paz é uma prosperidade. Em segundo lugar, Ele nos satisfará com o melhor trigo. Por isso que você tem que começar a orar. E começar a orar para que Deus dê o melhor trigo. Não apenas o trigo, o melhor trigo. Deus não tem apenas uma provisão para você, Ele tem a melhor provisão. Ele não tem apenas um negócio, Ele tem o melhor negócio. É isso que está escrito aqui. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Deixa eu dar um exemplo para você. Lembra de Abel, no livro de Gênesis? Quando ele trouxe o seu sacrifício a Deus? A Bíblia diz que ele escolheu o seu melhor do rebanho. Ele escolheu o melhor animal do seu rebanho, o mais gordinho, o mais perfeito aos olhos dele. E isso ele ofereceu a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Porque a oferta de Abel é como Deus quer nos abençoar. Deus tem o melhor para nós. É por isso que Ele se agradou da oferta de Abel. Deus se agrada de dar o melhor para os seus filhos, de dar o melhor para mim, de dar o melhor para você. Quando o filho pródigo voltou para casa, a Bíblia diz que o pai do filho pródigo mandou matar o melhor bezerro, o mais gordo de todos. Havia bezerros bons, mas havia um melhor do que os outros. Toda a Bíblia fala de primícia.
Toda a Bíblia fala que Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor casamento para você que é solteiro. Deus tem o melhor trabalho para você que está desempregado. Deus tem o melhor negócio para você que é empreendedor. Deus tem o melhor para dentro da tua casa. Deus tem o melhor para mim. Deus só nos dá o melhor. Não o qualquer, o melhor. Por isso, Deus te abençoará com o melhor daquilo que você precisa. E tenha fé para receber esse melhor das mãos de Deus. Então muitas vezes a gente pensa, sabe, as coisas estão difíceis para mim, então eu vou aceitar isso. Pelo menos é por um momento. Então, cabe isso mesmo aqui agora. E Deus diz para você, não, você tem que esperar pelo melhor. É pelo melhor. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. E a primeira promessa aqui nesse versículo é: haverá paz em meu território. E a segunda é: Deus me dará o melhor trigo, o trigo mais fino. Ou seja, se Deus quer abençoar a minha vida e a sua vida, será que nós estamos preparados para receber essas bênçãos de Deus? Eu sempre conto o meu testemunho. Eu sou natural de Pelotas, do Rio Grande do Sul aqui, mas pastorei uma igreja aqui em Rosário por 10 anos, antes de vir morar em Santa Maria. E com muito esforço, eu e a minha esposa conseguimos comprar uma casa que tinha um terreno grande. E tudo que eu pensava na minha vida, tudo que eu projetava na minha vida, sabe, era um dia poder quitar aquela casa de 25 anos. Porque eu financei ela, então eu ia passar 25 anos da minha vida pagando ela. E eu projetava no fundo daquela casa fazer um puxadinho, com uma churrasqueira que não pode faltar na casa do gaúcho, para que um dia eu recebesse meus filhos. Então esse era o meu projeto de vida. Meu projeto de vida era cuidar daquela igreja até Jesus voltar e entregar para Jesus uma igreja, poder quitar aquela casa, poder criar meus filhos. Esse era o meu projeto de vida. Mas Deus tinha coisas melhores ainda para mim. Então às vezes a gente fica pensando, sabe, que o melhor é o que a gente está vivendo. E Deus diz, não, o melhor não é o que você está vivendo, melhor é o que eu tenho reservado para você. Mesmo que hoje, sabe, você fique pensando assim, puxa, a minha vida está estabilizada, isso está bom para mim, isso pode estar bom agora, mas não é o ótimo ainda. Se você não tiver um pouco de expectativa, se você não tiver fé para crer que há promessas maiores, há coisas maiores para você, você não vai entrar no maior de Deus. E eu vim aqui dizer para ti que há muito mais de Deus para a tua vida. Os melhores dias da tua vida não é os que você viveu. Você pode ter vivido tempos áureos lá atrás, mas Deus tem ainda mais para você. Então nós devemos crer nas promessas, crer que Deus tem mais para a nossa vida. E por isso, eu tenho que me preparar. Deus não pode te pegar despreparado para o dia da bênção. Nós precisamos preparar a nossa vida e preparar o nosso coração para sermos abençoados pelo Senhor. Está te preparando? Será que nós estamos nos preparando para receber aquilo que Deus tem para a nossa vida? Ou estamos acomodados numa zona de conforto? A Bíblia diz em Eclesiastes 10:18, vá lá comigo, Eclesiastes 10:18. Sabe, irmãos, já fazem vários anos que eu ministro a palavra. E ao longo desses mais de 20 anos que eu sirvo a Deus, muitas pessoas, por eu falar a verdade, não estavam preparadas para ouvir a verdade. Se ofenderam comigo. Mas eu não posso mudar a forma como eu ministro, a forma como Deus me levantou. Então eu tenho que ser muito franco com vocês. Eu preciso ser sincero. E tudo passa por uma mudança de mentalidade.
Eu tenho ministrado sobre isso, a mudança de mentalidade. Porque se nós, começarmos a nos manter em um lugar de conformismo, vamos viver estagnados. Mas se Deus está falando comigo, de eu me mexer, de eu fazer coisas novas, eu devo entender que Deus tem o melhor e Ele está projetando o melhor para mim. Então Deus vai chacoalhar as estruturas, Deus vai chacoalhar até a mentalidade hoje aqui. E eu quero dizer para você, Deus não te chamou para você viver acomodado. Eclesiastes 10:18 diz: pela muita preguiça se enfraquece o teto, e pela frouxidão das mãos goteja a casa. A Bíblia diz que por preguiça as coisas se perdem, mas quando nada é feito, tudo se perde. Eu acho que você não entendeu isso. Olha só, por preguiça as coisas se perdem, mas quando nada é feito, tudo se perde. Então a preguiça já é um problema, mas o fato de você ficar esperando e não fazer nada, a Bíblia diz que tudo se perde. Você recebeu avisos sobre a sua saúde, cuide mais dela. Mas por preguiça, você não está cuidando da sua saúde, e isso pode comprometer todo o seu corpo. É por isso que tantas desgraças acontecem para aquela pessoa que Deus está falando com ela, mas ela não está se posicionando. Eu sei, é confrontador quando Deus nos pede algo, é confrontador quando Deus coloca uma missão difícil nas nossas vidas, no nosso caminho. Mas se Deus deu aquela missão, por mais difícil que seja, nós devemos encarar ela. Preste atenção, esse preguiçoso aqui que a Bíblia diz em Eclesiastes tinha casa. Deus o abençoou com uma casa. Diga assim comigo: Deus o abençoou com uma casa. Mas por causa da preguiça dele, o telhado desabou. Ele não fez nada, a casa inteira desabou. Então às vezes, o fato da pessoa não estar se mexendo para algo novo, para algo que Deus está trazendo para o caminho dela, para a vida dela, pode estar trazendo alguns problemas para ela, mas ela deixar a coisa correr, vai fazer ela perder tudo. É por isso que o Espírito Santo está falando hoje aqui: não se acomode. Se Deus está falando para você fazer algo, faça. Se Deus está te movendo para construir algo, mova-se. Se Deus está dizendo para você começar a empreender, comece a empreender. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, é hoje. Escute bem, você pode ser uma boa pessoa, mesmo não sendo próspero, mas isso não significa que viver uma vida difícil te ajuda. Não te ajuda. Viver à margem, viver sempre por último, não te ajuda a viver uma vida difícil, viver uma vida em crise. Agora, imagina se eu começasse a ministrar aqui a como você pode ficar falido. Porque é isso, algumas pessoas estão pregando essa mensagem para elas. A mensagem é: como eu posso me tornar uma pessoa falida e quebrada na vida? Em Provérbios 13:22, a Bíblia diz assim: o homem de bem deixa uma herança aos filhos e seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Quantos são pais e mães aqui? Você tem que deixar uma herança para os seus filhos, uma herança de educação, uma herança de amor, uma herança de compromisso, uma herança de ser diligente, e se puder e tiver como, deixar inclusive uma casa paga, um apartamento pago, alguma coisa para os teus filhos. A Bíblia diz: o homem de bem deixa uma herança. Aí você diz: puxa, eu não consegui. Não tem problema, mas pelo menos você fez o melhor, pagou os estudos dos seus filhos, você deixou uma herança. E é isso que agrada a Deus. É quando a pessoa entende o seu propósito na vida.
deixar uma herança aos filhos dos meus filhos. Olha só, e a Bíblia, ela é mais generosa ainda. Ela diz para você não deixar uma herança só para os seus filhos, mas deixar uma herança para os filhos dos seus filhos, ou seja, até para os netos. Significa que na vida, a herança não é só para os meus filhos, mas para os filhos dos meus filhos. O pecador aqui que a Bíblia está dizendo, se refere ao pecado cometido por falta de sabedoria, particularmente em assuntos financeiros. Então essa riqueza acaba nas mãos dos justos, daqueles que sabem administrar, daqueles que são diligentes em todas as coisas. O que a Bíblia está falando é que existe uma transferência espiritual. Quando nós não somos prudentes com a nossa vida, com o nosso legado, com a nossa herança. A Bíblia diz, lembra da parábola dos talentos? Um ganhou 5 moedas, outro ganhou 2 e outro ganhou 1. Aquele que ganhou 1 moeda, enterrou a moeda. Daí o dono da terra, que representa o nosso Jesus, voltou e perguntou: o que tu fez com aquilo que eu te dei? Eu enterrei. E o Senhor disse para ele: mau servo, você não administrou, você não usou de sabedoria, e foi arrancado aquela 1 moeda e foi dado a quem tinha mais, não ao que tinha menos, ao que tinha mais, ao que multiplicou mais. Eu quero dizer uma coisa para você: quem multiplica aquilo que Deus coloca nas mãos, só tende a prosperar mais, só tende a avançar mais, só tende a crescer mais. Por isso que nós precisamos pedir: Senhor, me dá sabedoria para administrar minha casa, me dá sabedoria para administrar minhas finanças, me dá graça para administrar aquilo que o Senhor tem me dado, porque eu preciso multiplicar. Você está multiplicando o que Deus te deu? Teu talento, teu dom, teus recursos, o teu conhecimento, você está multiplicando ele? Como que nós estamos fazendo? Eu sei que essa mensagem é um tanto confrontadora, mas ao mesmo tempo ela é libertadora. Em Provérbios capítulo 13, olha o que está escrito em Provérbios capítulo 13, eu quero mostrar isso para vocês. Hoje a sabedoria divina está tocando na nossa vida aqui, e eu creio que Deus está nos preparando. Diga assim comigo: Deus está me preparando, me trouxe esse culto para me preparar. Mas me preparando para quê? Eu já falei, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor ainda está por vir, não é o que você está vivendo, está por vir. E para isso Deus está me preparando, Deus está te preparando. Provérbios 13, verso 23 e 24: abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. O que retém a sua vara aborrece seu filho, mas o que o ama a seu tempo o castiga. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que você consumir com falta de juízo que Deus colocou nas tuas mãos, vai trazer vergonha para a tua casa e para a tua família. Há pessoas que se preocupam só com hoje, não se preocupam com o amanhã. Eles não têm planejamento com o amanhã. Queridos, quando Jesus começou a igreja, lá atrás, Ele planejou o que nós estamos vivendo. Tudo foi planejado. Jesus, desde que começou a preparar os primeiros discípulos, Ele preparou homens para o futuro. Ele preparou Pedro para o futuro, Ele preparou Tiago para o futuro, Ele preparou João para o futuro, Ele preparou Mateus para o futuro. Ele preparou aqueles homens que precisavam dar sequência ao seu trabalho. Então, Jesus sempre trabalhou com preparo. Deus sempre preparou tudo que veio a essa terra. E a Bíblia diz em Provérbios 14, 1, um texto conhecido: a mulher sábia edifica a casa, mas a tola a derruba com as suas mãos. É a sabedoria que mantém a casa. É a sabedoria. Por isso que tem que ter alguém de juízo dentro de casa. Ou um homem de juízo, ou uma mulher de juízo. Caso contrário, a casa cai. Eu já vi homens se arrebentarem
porque casaram com a mulher errada. Sabe, a pessoa que ela não tem muitas vezes posicionamento, deixa gastar, a revelia, a casa cai, a casa quebra. Chega um momento que alguém tem que ter juízo e dizer, vamos parar de gastar, vamos guardar esse cartão. Irmãos, cortar o cartão de crédito não resolve o teu problema. Você tem que aprender, sabe, dentro de você a se policiar, a ser uma pessoa disciplinada. Tem coisas que se não tiver juízo, a casa cai. Alguém tem que ter juízo dentro de casa. Uma mulher sábia, ela constrói riqueza ao lado do marido. Marido, nós não podemos gastar nesse momento, vamos juntar. Não, mas eu quero comprar aquele carro, é de barbada. E Deus está dizendo para você, não é o tempo agora. Vamos consertar esse carrinho velho e vamos continuar com ele. Vai chegar um momento que nós vamos ter o recurso e vamos lá comprar sem dívidas. Vamos comprar sem dívidas. Juízo. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói com as próprias mãos. Em Provérbios 13:18, olha o que está escrito: pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O que a Bíblia está dizendo aqui é que pobreza e afronta vão vir sobre a pessoa que não aceita a sabedoria, que não aceita ser corrigido. A minha pergunta para você é: como que você lida com a correção? Sabe, há alguns anos atrás, uma mulher me pediu oração pela vida do filho, que o filho não obedecia, que ela e o marido davam o melhor para o filho, e que o filho desonrava, e enfim, o menino era perturbado, fazia cada coisa, e a gente olhava para os pais e ficava com pena, porque pais tão bons e o filho fazendo tudo errado. Mas aí eu comecei a observar a vida deles, e sabe o que eu identifiquei na vida desses pais? Que toda vez que eles colocavam uma repreensão no filho, toda vez que eles diziam não faça isso, o menino não obedecia, eles não tinham pulso, deixaram o menino fazer o que queria. E quando alguém, olha só, quando alguém da igreja reclamava para o pai, para a mãe: olha, teu filho aí não se comportou, bateu nos irmãozinhos aí na escolinha, a mãe ficava brava, ficava 1 mês, 2 meses sem vir à igreja. Aí eu entendi, está aí o problema. A família não aceita a repreensão, a família não aceita, sabe, que alguém diga que está errado, não aceita que professor fale. Daí o menino não parava em escola. Na escolinha da igreja, tinha tempos que eles vinham para a igreja, tempos que eles saíam da igreja, porque os pais não aceitavam a repreensão. Deixa eu dizer uma coisa para você: se você não aceitar a repreensão, se você não aceitar repreender a tua própria casa, você pode estar criando um problema lá no seu futuro. Então, ser confrontado é uma dificuldade para a maioria dos seres humanos. Quase ninguém gosta de ouvir exortação. Quase ninguém gosta que diga: olha, está errado, temos que melhorar. Ah, me ofendi. Por que falou assim comigo? Se Deus está te corrigindo para o melhor, se Deus está querendo te ensinar o caminho que você deve ir, como que você diz que você não precisa disso? Não, eu não preciso disso. A repreensão de hoje ajuda a criar os dias mais agradáveis amanhã. Quanto mais disciplina, mais crescimento. Quanto mais você for desafiado a se corrigir, mais você se aperfeiçoará e melhor você se tornará. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: como é que você lida quando alguém diz que você está errado? Porque parece que a gente quer estar sempre certo com as coisas, né? Parece que a gente quer estar sempre certo.
Parece que sempre a gente quer estar certo em tudo. Toda pessoa mal-sucedida é um crítico da repreensão. Eu acho que você não ouviu, porque isso é importante você gravar lá dentro da sua alma. Todo crítico da repreensão, geralmente, não vou generalizar, mas geralmente é mal-sucedido. A pessoa que não aceita, ela não aceita também que repreenda, que diga para ela que ela está errada. Olha, coisa boa quando alguém diz para mim, faz diferente. Coisa boa quando alguém chega para mim e diz assim, olha, eu faria dessa forma. No caso da repreensão, há apenas 3 tipos de pessoas que são habilitadas a exercer. A primeira delas, pessoas com autoridade natural sobre você, seus pais. A pessoa que é seu mentor, seus líderes espirituais. O que acontece? Até professores são um tipo de liderança. Quando eles repreendem, quantas vezes eu ouvi meus filhos reclamar? Porque a professora me chamou a atenção que eu estava conversando. Eu disse, minha filha, ela é professora, ela é sua autoridade dentro da aula. Ela é sua autoridade, a professora, os diretores são suas autoridades lá dentro. Obedeça. Você vai para o quartel, lá você tem um sargento, lá você tem um tenente, lá você tem um comandante. Pergunta lá, como é que é as coisas? O segundo tipo de pessoa que nós podemos aceitar a repreensão delas, são pessoas que nos amam muito e que não querem nos ofender. Elas não querem. Mas elas nos amam tanto a ponto de nos avisar, cuidado com aquele lá. Fica atento aí, está gastando demais. Aí você pensa, o que veio se meter na minha vida? Mas a pessoa te ama tanto, ela te ama tanto, que ela, ela quer te privar de coisas que ela viveu e coisas que ela viu. E o terceiro tipo de pessoa que pode nos repreender e que nós devemos aceitar são os especialistas, aqueles que dominam o assunto para nos fazer melhorar. Infelizmente tem gente, que acha que está fazendo as coisas certas, mas tem alguém que é um especialista que vai chegar para ela e vai dizer assim, olha, está errado, não é desse jeito que você tem que fazer. Eu estava lá em Goiânia, e estava almoçando com 2 empresários. E a história deles foi interessante. Eles estavam para fazer um investimento e eles decidiram, negociar esse investimento. E foram ao pastor da igreja e falaram assim, pastor, qual conselho que o senhor nos dá? E o pastor deu um conselho para eles vender. Só que assim, não foi um conselho bom. Eles acabaram vendendo, porque na negociação da venda, tinha várias cláusulas. E isso não estava trazendo paz ao coração dos empresários. Eles não sabiam ouvir a Deus ainda. Mas o pastor disse, olha, é melhor vender, vende assim, porque Deus vai abençoar. Se eles tivessem ido a um advogado, e o advogado deles tivesse se inteirado de como que era o negócio, eles não teriam perdido milhões como perderam. Eles decidiram acreditar numa palavra de um homem, mesmo que esse homem seja um homem de Deus, ele não é um especialista naquela área. Você tem que procurar os especialistas. Você tem que procurar os técnicos em algumas áreas. Como é que eu vou começar a construir sem um engenheiro que faz os cálculos, que sabe que estrutura colocar embaixo? Eu não posso ir fazendo as coisas pela minha cabeça. Eu não posso pensar, não, eu vou montar um carro. Você tem experiência? Não, mas eu tenho o YouTube, eu vou começar a ver como é que você faz um carro. Ei, você tem que ser engenheiro. Ou você tem que, ter alguém que é um mecânico muito bom para lhe auxiliar. Senão não vai dar certo. Diga para a pessoa que está ao seu lado, você tem que procurar especialistas. Eu vou ler para vocês
a versão moderna de Provérbios 13:18, que diz assim: se você não aceitar a disciplina, a pobreza e a desonra o aguardam. Agora, olha o que está escrito: se aceitar a correção, receberá grandes honras. É por isso que a gente tem que aceitar quando, sabe, alguém vem e nos corrige, quando alguém quer nos alinhar. Eu penso da seguinte maneira: eu fazendo as coisas do meu jeito, eu tenho os mesmos resultados. Agora, se eu ouvir alguém que sabe mais do que eu posso escalar os meus resultados. Então, é uma questão de mentalidade, é uma questão de perspectiva. E as pessoas, sabe, elas pensam tanto nelas, que acabam se esquecendo que a mentalidade tem que expandir. Eu tenho que pensar diferente, eu tenho que olhar por outra ótica. Caso contrário, um pensamento vai te dominar, e você vai pensar, é isso que eu vou fazer. Só que esse pensamento às vezes não está certo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você precisa aceitar a disciplina. Só entre nós, irmãos, e do fundo do meu coração, não abençoem homens preguiçosos. Não os sustentem, mesmo que sejam os seus filhos. Bah, essa é difícil, hein? Sabe por quê? Vocês os estão mimando. É por isso que eu digo, no namoro, se não gosta de trabalhar, pelo amor de Deus, não casa. Olha, eu posso estar sendo boca de Deus para você aqui hoje. Se não gosta de trabalhar, é melhor não casar. Não, eu fui num restaurante e na hora de pagar ele fez assim, ó. Certo, não tinha o coitadinho, né? Mas era tão bonito. Vai ser problema para você. Tem que casar com gente que não é preguiçosa, gente que não tem, sabe, problema de acordar cedo, de trabalhar 10, 12 horas por dia. Agora, Provérbios 21, versos 5 e 6, abre a Bíblia lá comigo. Deixa eu mostrar isso para você. Muitas pessoas estão sendo levadas à pobreza, à dificuldade, à crise, por causa disso que eu vou falar agora. Isso leva à pobreza, isso leva à ruína de qualquer pessoa, até de empresário. Eu vou te mostrar algo aqui. Olha o que a sabedoria divina nos diz. Em Provérbios 21, versos 5 e 6. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é uma vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Várias coisas, mas uma delas que a Bíblia está falando aqui é sobre a compulsão. Sabe aquela pessoa que tudo que vê ela quer comprar? Ela nem precisa, mas ela viu, ela quer comprar. Se tem dinheiro eu posso dizer assim, pilhas de dinheiro, tudo bem. E ainda não acho sábio ser acumulador. Mas vamos lá, a compulsão é um problema. A pessoa que não consegue ver uma coisa que ela tem que comprar, analisa. Isso acontece inclusive com empreendedores. Quando eles veem uma oportunidade, eles pensam, puxa, é uma oportunidade mesmo. Compulsão, age por emoção, mas não por razão. Não procurou saber como que é o negócio. Não procurou, sabe, identificar se aquilo é bom ou não é bom. Pula a noite toda, até às 5 da manhã. Como é que vai trabalhar no outro dia? Agora eu estou falando da diligência. Pessoas que não são diligentes, porque o contrário de diligentes é negligentes. Quem é precipitado chega à pobreza, não pensa que tem que trabalhar, não pensa que vai precisar do dinheiro no final do mês. Uma outra coisa que nós devemos cuidar, como diz aqui esse texto, fala da língua falsa, que é uma vaidade. Acumular tesouros com a língua da mentira. Vendedores
Parem de mentir para vender. Parem de mentir para conseguir um emprego, uma posição, um cargo. Como diz, o mentiroso é um sopro passageiro. Cuidado com aqueles que buscam a morte. Não tem ninguém assim aqui, e talvez nem online, mas eu tenho que ensinar isso para vocês. Às vezes a pessoa, para vender, ela mente, ela engana. Isso é terrível. Não se negocia com mentiras, com falsas promessas, com coisas assim, é um sopro passageiro. A Bíblia diz que quem pratica isso está buscando a morte financeira. Eu já contei aqui para vocês, eu conheci muitos empreendedores morando em São Paulo e também aí pelo Brasil, que eles constroem sem dinheiro. Eles fazem grandes negócios sem dinheiro. Aí você diz, como que se faz negócio sem dinheiro? Bom nome, entrega com diligência, excelência, boas conexões que valem mais do que dinheiro. A riqueza que não tem sido administrada como Deus quer que seja, vai trazer problemas para você. Se as coisas fossem feitas da maneira correta, este mundo teria muito mais paz. Mas por causa da corrupção, por causa da língua falsa, por causa das mentiras nos negócios, muita coisa dá errado. Uma das coisas que me indica que um casamento está indo bem, é quando o casal consegue me mostrar seu plano financeiro para a vida. Você e seu marido vocês já têm um plano financeiro para a vida de vocês? Talvez você diga, não, a gente vive um dia após o outro, deveria ter um plano. Você deveria ter um projeto. Eu estou dizendo isso para o seu bem. Diga para a pessoa que está ao seu lado, nós precisamos de um plano financeiro. Nós não podemos nos conformar com as expectativas da sociedade. Jesus, com todo o seu poder, para criar tudo o que desejava, recolheu 12 cestos com o que sobrou, depois de multiplicar os pães e os peixes. E sabe por quê? Sabe por que Jesus recolheu o que sobrou? Porque ele era diligente. Jesus recolheu o que sobrou da multiplicação porque ele era diligente, ele pensava no amanhã. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, porque a pessoa pensa no dinheiro, mas não coloca Deus acima do dinheiro. Sempre que você colocar o dinheiro acima de qualquer coisa, é o amor ao dinheiro. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10, vá lá comigo, Provérbios capítulo 10, verso 4 e 5, eu tenho que mostrar isso para você. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes, o que está escrito aí? Enriquece. A mão dos diligentes, quem diz que vai fazer um serviço e faz bem feito, a Bíblia diz que a mão do diligente enriquece. E diz aqui, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Quando as pessoas finalmente abandonarem a negligência e abraçar apenas a diligência, será capaz de enriquecer. Gente, nós temos contratado serviço, isso não acontece só aqui, acontece lá em São Paulo também. Sabe, você liga para a pessoa e você pede uma posição dela, quando que pode me atender? Ela diz, vou te retornar. Às vezes fica 2, 3 dias sem te retornar. É o meio que a gente está vivendo hoje em dia, não é uma realidade só daqui, é uma realidade, sabe, em todo lugar. E depois as pessoas querem ter prosperidade, mas elas não têm compromisso com a palavra, elas não sabem agendar, elas não trabalham com planejamento. Um mês de diligência, 2 de negligência, não faz ninguém prosperar. Eu vou repetir, 1 mês de diligência, 2 de negligência, não faz ninguém prosperar. Você tem que ser diligente a vida toda, todo mês diligente, todo mês vou fazer o meu melhor, todo mês eu vou me dedicar, todo mês. Nos últimos 8 anos, eu tenho gravado todos os dias, 8 anos gravando sem parar, todo santo dia, 3, 4, às vezes 7 gravações, já tive dias de gravar 10 dias, sabe, e contar isso pode ser uma coisa legal, mas chega um tempo que você cansa,
Porque não importa onde eu estiver, se eu estiver na praia com a minha família, eu tenho que gravar. Eu fui fazer um evento em Roma. Eu tive um evento, uma escola de profetas em Roma. Eu e a minha esposa não podemos sair do quarto de hotel por causa do fuso horário das minhas gravações. Olhei 2, 3 lugares, fiquei uma semana lá e só pude ir em 2, 3 lugares, porque eu tinha evento. Mas isso é o preço da diligência. Mas a pessoa que quer empreender, a pessoa que quer fazer qualquer coisa na vida, não adianta ela ser um mês diligente, 2 negligente. Ela tem que ser diligente todo mês. É assim que ela vai prosperar. Retire um e terá o total do outro. E eu quero encerrar essa palavra de hoje com Provérbios 22, 29. Abre a Bíblia lá comigo. Provérbios 22, 29. Entenda uma coisa. Se você for negligente, nenhuma oração vai te salvar. Não, mas a gente ora para melhorar. O homem que quebra princípios não vive promessas. Eu vou repetir. O homem que quebra princípios não vive promessas, irmãos. Quer viver promessas? Não quebra princípio. Não quebra princípio. E um detalhe: nem oração te salvará, nem dinheiro nenhum vai te sustentar. Eu acho que os pais, quando vão deixar a herança para os filhos, eles não podem pensar, sabe, que os filhos vão cuidar de tudo aquilo que eles geriram, se não colocar os filhos do lado trabalhando com eles. Porque o pai sabe o valor de ter construído aquilo, mas o filho não sabe. E sabe o que a gente vê muito? A gente vê gente que tem uma herança, recebe uma herança, mas depois ela empobrece. E por quê? Porque nunca aprendeu a ganhar nada, só aprendeu a gastar, só aprendeu a usufruir. Mas olha o que está escrito em Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Gente, isso é uma promessa maravilhosa de levantar as mãos e levantar os pés. Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Tem outra tradução que eu estava estudando hoje de manhã, que diz assim que o homem diligente, o homem que faz o melhor dele na vida, ele vai se misturar com reis. Ou seja, não apenas vai ser colocado diante de reis, ele vai se misturar com reis. Isso significa que o homem diligente vai ter as mesmas honras de um rei, vai ter acessos de um rei, vai ter prosperidade de um rei, vai ter a força de um rei. Olha que bênção maravilhosa. Por isso, seja diligente no teu trabalho. E eu, claro, estou falando de trabalho aí fora, mas e o que falar então do nosso trabalho para Deus? E o que falar do nosso trabalho para Deus? Eu tenho que fazer o meu melhor aqui. Diga para a pessoa que está ao seu lado: é isso que eu quero. Eu quero me misturar com reis. Eu quero ser posto entre reis. Em nome de Jesus. Você crê nessa palavra? Quantos de vocês querem viver a plena prosperidade? Levanta a mão. Glória a Deus. Fica de pé junto comigo então. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe, eu observei um homem que começou como a gente está nesse meio, né, podemos dizer assim, eu observei um homem que começou a fazer um trabalho assim, paulatino, dia após dia. E ele começou a crescer, a crescer, a crescer. Hoje eu vejo ele em muitas conferências do Brasil, escrevendo livros.
Isso observando uma pessoa. Eu achei maravilhoso, ele talvez seja hoje com mais de 900 mil seguidores no Instagram. E ele começou, sabe, gravando todos os dias, eu comecei a observar ele, porque é alguém que eu conheço. Eu comecei a observar ele. Ele nunca me pediu dica, mas eu vi que ele começou a trabalhar certinho. E Deus começou a honrar ele. E é isso que vai acontecer, gente. Quando você é diligente na sua obra, Deus honra, Deus abençoa, Deus prospera, Deus abre portas. Eu vim aqui para dizer isso para você. Você tem que se preparar. Essa mensagem que eu trouxe hoje é uma mensagem de preparo. De preparo. Por quê? Porque Deus vai colocar coisas grandes ainda nas tuas mãos. Eu quero profetizar isso antes de, sabe, levanta as tuas mãos aí. No nome de Jesus eu profetizo que Deus te colocará diante de coisas grandes. Deus te dará oportunidades maiores. Você viverá coisas maiores na sua vida. Eu quero declarar que negócios maiores, oportunidades maiores, conexões maiores virão para a tua vida, virão para a tua casa, em o nome de Jesus Cristo. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue precioso de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a justiça de Deus em nossas portas. Oramos para que tudo aquilo que pertence a nós, que chegue até nós, e tudo aquilo que foi tirado de nós, desviado ou está em atraso, nós oramos por uma liberação sobrenatural. Por isso oramos por papéis, oramos por documentos, oramos por processos e pedimos uma bênção do Senhor, uma intervenção do Senhor. Pedimos justiça. Senhor, a Tua palavra diz que os portões do inferno não prevalecerão contra a igreja, é a Tua palavra. E nós colocamos a Tua palavra como escudo na nossa vida e declaramos, ó Deus, que nenhum mal pode prevalecer contra nós. Por isso, colocamos diante de Ti agora toda injustiça que possa nos atingir diretamente ou indiretamente, para que o Senhor repreenda, o Senhor entre em batalha, como está escrito na Tua palavra: calai-vos e sabei que eu sou Deus. Meu Deus, entregamos tudo nas Tuas mãos e pedimos a Tua proteção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre nossos negócios, sobre nossos projetos, sobre sonhos. Guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, nos conduza, doce e amado Espírito Santo, em todas as coisas, e que toda a operação do mal contra nós, contra a nossa casa, tudo aquilo que se move contra o Teu projeto na nossa vida, o Teu propósito, Senhor, nós quebramos agora e liberamos uma palavra: não prevalecerá, não prosperará. Planos de maldade, laço do passarinheiro, arma forjada na escuridão, não prosperará. No nome de Jesus, declaramos que nada do que possa nos atingir diretamente ou indiretamente tem poder sobre nós. Tem poder sobre o propósito do Senhor na nossa vida, na vida do nosso cônjuge e na vida dos nossos filhos. Oramos também, Senhor, para que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada pessoa que trabalha, de cada empreendedor, de cada empresário, de cada coluna no reino, para que o Senhor possa abençoar mais e mais. Abre as portas, derrama da Tua graça, traga um crescimento, traga um avanço maior para a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oramos, Espírito Santo de Deus, para que o orvalho do céu, as bênçãos do Senhor, o favor divino esteja sobre nós. Tu és Jeová Jirê, o Deus da nossa provisão. Por isso declaramos: não haverá falta, haverá abundância. Não haverá falta, não haverá perda, haverá fartura, porque a mão do Senhor está sobre nós. Senhor, eu também oro pela saúde de cada pessoa. Guarda aqueles que trabalham, guarda aqueles, meu Deus,
que a sua família depende do seu trabalho, do seu esforço, que o Senhor possa dar uma saúde forte a essa pessoa, guardando a vida dela, protegendo a vida dela, restaura a saúde, o corpo físico, Senhor, de cada pessoa que está em oração junto conosco. Oramos em nome de Jesus por milagres, meu Deus, agora. Toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E toda pessoa, meu Deus, que tem um problema de nascença, ou que teve uma machucadura, que sofreu um acidente, eu oro por uma restauração total no corpo físico dessa pessoa. Jesus, toque-os com teu poder. A tua palavra diz: imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Que os doentes sejam curados agora. No nome de Jesus Cristo. Jesus, nós cremos. Tu és a cura. Tu transforma. Tu tens todo o poder. Derrama da tua graça. Derrama do teu favor. No nome de Jesus sobre essa pessoa. Eu oro também para que dentro dessa casa, essa casa seja uma casa abençoada, um lar de servos de Deus e servas de Deus, uma casa onde se tenha alegria de se estar, uma casa onde há respeito, uma casa onde há cumplicidade, uma casa onde há amor, uma casa onde há perdão, uma casa onde a bondade do Senhor está em cada metro quadrado, está totalmente nesse ambiente pela graça de Deus. E nós te pedimos, Espírito Santo, nos encha da tua presença. Nós queremos ser cheios da tua presença. Nós queremos ser luz para iluminar. Sim, Pai, encha-nos da tua presença, encha nossas vidas da tua presença, encha a nossa casa da tua presença. É o que nós pedimos a ti, Senhor. Graças te damos. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua vida. Que alegria poder estar aqui. Estamos hoje no 13º dia do nosso propósito. Amanhã nós vamos encerrar esse propósito. Estamos orando contra injustiça e quebrando obras de maldade. Na semana que vem nós vamos orar por sabedoria e direções especiais. Nós vamos ficar uma semana pedindo sabedoria a Deus. Uma semana. Já fez uma oração assim? Alguma vez na vida você ficou uma semana pedindo sabedoria a Deus? Então semana que vem nós vamos pedir sabedoria de Deus e direções especiais. Quem precisa de uma direção, quem precisa de uma resposta de Deus, nós vamos orar por isso, para que Deus dê respostas. De repente você está entrando aqui pela primeira vez nessa oração, nem me conhece, eu estou lhe convidando a buscar uma resposta para esse seu problema. Deus tem a resposta para você. Você pode pensar que chegou aí de paraquedas, eu digo para você que não. Você chegou aí porque Deus te trouxe. Amém? E você que está aqui nesse propósito junto comigo, escreve aqui nos comentários: estou firme. Glória a Deus. Escreve aí: estou firme, com os meus pés na rocha, que é Cristo. Aleluia. Amém? Estamos firmes aqui nesse propósito. Hoje é o 13º dia. Amanhã encerramos esse propósito para a glória de Deus e cremos que o Senhor está operando. Amém? Estamos profetizando justiça nas portas e está acontecendo. Bem, eu quero dar um testemunho que eu recebi aqui da Socorro. E a Socorro escreveu assim pra gente: eu quero agradecer a Deus e ao Senhor. Há 8 dias, minha netinha Ana, de 8 anos, foi internada com uma crise asmática muito forte e um dos pulmões chegou a se fechar. Os médicos já tinham feito de tudo e eu já acompanho as suas lives há um bom tempo, e no momento da oração meu filho me avisou que a levaram para o trauma e que se não o estabilizassem, teriam que entubar. Naquela hora eu repreendi em nome de Jesus e durante a oração da tarde o Senhor orou por órgãos e repreendeu doenças. Naquele instante falei o nome da minha neta e foi quando o sobrenatural do Senhor começou a acontecer. Graças a Deus ela começou a reagir e não precisou ser entubada. Eu creio de todo o coração que Deus operou milagres nela. Nas horas seguintes ela só melhorou. Os médicos e enfermeiras não entenderam nada, disseram que nunca viram um quadro como aquele reagir tão rápido. Suas intercessões são muito especiais e poderosas. Agradeço a Deus pela sua vida e pela sua família, que Deus os abençoe grandemente. Toda a glória ao Senhor Jesus. Que lindo o teu testemunho, irmã Socorro. Que lindo, que Deus te abençoe, toda a honra e toda a glória sejam dados a Jesus Cristo. Eu quero hoje compartilhar uma palavra com você, que está em 1 Tessalonicenses 5:23. E você que está entrando nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza. Compartilhe agora com 7 pessoas. Se você não é inscrito no canal, lhe convido a andar junto. Vamos andar juntos no profético. E se você puder, tem um sininho aí.
clica no sininho e ativa todas as notificações, para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube te avise. Amém? Presta atenção nessa palavra, que foi a direção que Deus me deu para te entregar hoje. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra aqui é uma palavra maravilhosa, porque essa palavra, ela nos fala do cuidado com a alma, o cuidado com o espírito e o cuidado com o corpo. Você é um ser tricotômico, você é um espírito que tem uma alma e que habita num corpo. Nós temos que cuidar dos três, porque nós somos um ser com três partes. Então, eu tenho que cuidar do meu corpo, tenho que cuidar do meu espírito e tenho que cuidar da minha alma. Como é que a gente cuida do nosso corpo? Alimentando bem, fazendo exercícios para exercitar nosso corpo, tendo hábitos saudáveis, enfim. É uma infinidade de coisas que são necessárias para o seu corpo ele funcionar bem. Se você não cuidar do seu corpo, você acaba ficando doente. Se você não cuida da sua saúde, o seu corpo vai pedir a conta para você disso. Eu achei muito bonito há alguns anos atrás o que Deus falou e sabe quando esse pastor falou, isso confirmou muito forte no meu coração a respeito disso. Esse pastor ele fez uma cruzada num país onde centenas de pessoas foram curadas. Foi uma noite extraordinária, uma noite gloriosa. Então, quando ele saiu da cruzada, as coisas estavam fechadas e ele teve que ir, sabe, num lugar onde tinha lanches para comer e ir para o hotel e dormir, que no outro dia ele iria viajar. E isso acontece comigo também. Ontem mesmo nós saímos tarde e não tinha praticamente restaurante aberto e retornamos para casa. E ele, quando sentou no restaurante, ele olhou pessoas que estavam na cruzada, estavam lá, vieram cumprimentar ele e quando essas pessoas retornaram para o seu lugar, o Espírito Santo falou para ele: eu curo elas e elas voltam a adoecer porque comem mal. E ele disse que ficou com essa instrução de Deus. Muitas vezes Deus nos abençoa com uma saúde poderosa e está sempre nutrindo o nosso corpo com bênçãos. Você é curado de coisas que você nem imagina. Mas o fato de você não cuidar do corpo, o fato de você não cuidar do que Deus te deu, isso vai trazer prejuízo para você. Isso vai trazer lá na frente uma conta alta para ser paga. E nós sabemos que nós precisamos desse corpo para cumprir o nosso propósito aqui na Terra. É por isso que o diabo tenta de tudo para destruir o nosso corpo. Ele tenta de tudo e muitas vezes a vida ansiosa que a gente vive, a vida, sabe, intensa, nos faz comer muito. Sabe, você gasta muita energia pensando, você gasta muita energia resolvendo conflitos e às vezes você pode comer mal. É por isso que nós temos que nos reeducar, precisamos cuidar do nosso corpo enfim, essa é a primeira parte. A Bíblia também fala da alma. O que é a alma? A alma ela é dividida em 3 partes: mente, vontade e emoção. Você tem que ter um bom equilíbrio na sua alma. Há pessoas que colocam qualquer coisa para dentro da alma e a alma fica perturbada. Então, se você fica ouvindo 10 horas de coisas negativas, sua alma ela vai ficar negativa. Nós somos frutos do meio que nos alimentamos. Então, se você se alimenta de notícia ruim, de fofoca da vida dos outros, se você se alimenta, sabe, a todo momento de coisas sujas, de coisas imundas que tem aqui nesse mundo e você coloca para dentro da sua alma, isso vai trazer uma desordem, isso vai trazer um descompasso dentro do seu emocional.
É por isso que nós vemos tantas pessoas, inclusive amanhã eu vou transmitir um culto aqui de Orlando, e amanhã eu vou falar muito sobre crenças limitantes. Inclusive, já estava aqui debruçado na palavra hoje, buscando uma palavra de Deus para falar um pouco sobre isso, sobre crenças limitantes, porque as crenças limitantes que existem dentro de nós são resultados de coisas que entraram dentro da nossa alma que nunca deveriam ter entrado. Entenda, seu corpo come, sua alma come e seu espírito come. Como assim você diz? Nós absorvemos e colocamos para dentro, e se não aprendermos a tirar, assim como nós tiramos as coisas do nosso corpo que são descartáveis, nós temos que aprender a tirar da nossa alma também o que é descartável. E a única maneira de você descartar da sua alma aquilo que não serve mais para você é uma vida no Espírito, é uma vida na palavra de Deus. Jesus disse: quem crê em mim, olha só, olha o que Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Ou seja, de dentro de mim vai fluir um rio, e esse rio de Deus vai levar embora toda a sujeira. Esse rio de Deus vai levar embora toda a contaminação, vai levar embora tudo aquilo que não agrada a Deus da minha vida. Então a minha alma, ela precisa se alimentar da palavra, ela precisa se alimentar da oração, porque a presença de Deus alimenta a nossa vida. Ela precisa se alimentar das coisas boas, dos bons pensamentos. A Bíblia diz que a gente tem que pensar no que é bom, no que é honesto, no que é justo, no que é de boa fama. Então a nossa alma tem que comer comida boa também. Então tem coisas, sabe, tem certos assuntos que jogam você para baixo, tem certos pensamentos que vêm a você, você fica achando problemas aonde não existe, e tudo isso é porque a sua alma está contaminada. Você precisa descontaminar essa alma. Você precisa descontaminar essa alma com a palavra de Deus, buscando a Deus, indo num culto, sabe, entrando nas orações, para limpar toda essa sujeirada que o mundo todos os dias tenta colocar para dentro de nós. E a terceira coisa que a Bíblia diz que você tem e que você tem que alimentar é o seu espírito. Nós nos contentamos com um culto por semana, mas veja bem, se você comesse uma vez por semana, você estaria magro, você estaria totalmente desnutrido. É por isso que eu acredito que eu não posso apenas basear a minha fé, a minha vida espiritual, eu não posso basear apenas, sabe, em um culto. Eu preciso andar com Deus todos os dias. Eu preciso alimentar o meu espírito das coisas de Deus. Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso comer das coisas de Deus. A Bíblia diz que a palavra é como o pão do céu. A Bíblia diz que quando eu participo da ceia, eu estou participando do corpo e do sangue do Senhor. Olha que tremendo! Então, existem maneiras de você alimentar o seu espírito. E a oração em línguas é uma maneira de você alimentar o seu espírito. E não pense você que assim como o seu corpo cansa, a sua alma cansa, o seu espírito cansa, tudo dentro de você está sujeito a um desgaste, está sujeito a uma deterioração. E se eu não estiver sempre sendo renovado no Senhor, eu paro no meio do caminho. Então cuide da sua alma, mas cuide do seu corpo também e cuide do seu espírito. Se você cuidar dessas três coisas, a Bíblia diz aqui, o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. O projeto de Deus é que você esteja inteiro no propósito dele, de espírito, alma e corpo. Cuide dessas três coisas. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração agora. Eu quero também declarar o Salmo 91, esse salmo que nós temos declarado, e quero convidar a todos. Amanhã, às 8h30 da manhã, eu estarei ministrando aqui em Orlando, nos Estados Unidos.
E se você mora em Orlando ou mora próximo de Orlando e quiser vir para o culto amanhã pela manhã, posso lhe garantir que vai ser uma grande bênção. Amém? Não por causa de mim, mas por causa da palavra de Deus e a presença do Espírito Santo, e você vai ser tocado por Deus. Se você quiser participar, vá lá no meu site www.vinicius7.com.br e lá no meu site você entra em contato com a minha equipe e eles vão colocar o seu nome na lista para você poder entrar. E vão dar o endereço para você também e vai ser uma grande bênção. Ontem nós tivemos a Escola de Profetas, foi maravilhosa, foi algo sensacional e eu sei que Deus tem mais para nós. Amém? É por isso que eu acredito que esse culto está envolvido num mistério de Deus e amanhã nós vamos saber. Eu convido você a estar junto com a gente em nome de Jesus. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar com os nossos programas de televisão, você pode hoje mesmo ir lá no meu site e ver como você pode ser um parceiro ou entrar em contato com a minha equipe. Desde já, meu muito obrigado, que Deus te abençoe. É uma nobre missão que Deus me deu para levar a palavra para as pessoas através da televisão. Eu levo a palavra de Deus através dos meus livros, levo a palavra de Deus através do meu canal, através das minhas redes sociais e agora, faz 2 anos já, através da televisão. E eu tenho visto o quanto Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas através da palavra, através das orações. E você, que é meu intercessor, você faz parte também dessa missão maravilhosa que Deus me deu. Amém? Salmos 91, quero pedir a você que está aí, já deixa a tua curtida aqui nesse vídeo, compartilha essa oração com 7 pessoas, inclusive você que mora em outro país, compartilha com seus amigos, compartilha com seus irmãos, com seus colegas de trabalho, manda para eles, porque ontem aqui em Orlando, muitas pessoas que vieram na minha escola são fruto de compartilhamento. Olha que tremendo isso. Ou seja, alguém que compartilhou, que mandou a oração para eles. Por isso, compartilhe. Deus vai te abençoar. Em nome de Jesus. Eu creio nisso. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários seu pedido de oração, tua necessidade, a injustiça que tenha acontecido contra você. E como eu disse no início da oração, as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. Maior é Deus. Amém? A nossa fé está em Jesus. Ele é Deus que faz justiça em favor de nós. E se você tem algum amigo que está passando por uma situação difícil, de injustiça, manda essa oração para essa pessoa. Manda agora, eu estarei orando por ela. Amém? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus apresento agora o pedido de oração de cada pessoa que está aqui orando comigo neste momento. E eu te peço o teu favor, peço que o Senhor livre de todo mal, peço que o Senhor faça justiça. E oramos, Pai, para que o Senhor cure completamente o corpo físico dessa pessoa. Oramos por uma restauração na sua saúde, uma restauração no seu metabolismo, no seu sangue, nos órgãos internos. Eu oro pela cura total dessa pessoa. E aquele Pai
que está hoje se posicionando, que vai cuidar do seu corpo, que vai cuidar da sua alma, que vai cuidar do seu espírito, que o Senhor possa, como diz a palavra que nós lemos, que o Senhor possa santificar essa pessoa inteiramente. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que toda ação contrária na vida dela cesse. Eu oro em nome de Jesus para que toda obra de maldade, toda obra de injustiça seja quebrado no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Eu oro, Senhor, pedindo o livramento do Senhor, pedindo que o Senhor opere justiça na vida dela, na sua casa, nos seus negócios. Oro também para que tudo que estiver retido, recursos retidos, oportunidades retidas, conexões que não chegaram, eu oro para que haja uma restituição, uma restauração. Oro, Senhor, por pessoas que perderam bens, perderam casamento ou perderam algum ente querido, que o Senhor possa restaurar, Senhor, restaurar na vida dessa pessoa, inclusive trazer um consolo para dentro da sua alma. Tu podes, ó Deus, por isso eu oro em nome de Jesus para que o Senhor abençoe. Oro também, Senhor, para que saia do caminho dela tudo aquilo que for atrapalho, tudo aquilo que for atraso, tudo aquilo que for acidente, tudo aquilo que foi programado no mundo espiritual, tudo que estiver em curso contra ela ou contra a família dela, seja quebrado agora no poderoso nome de Jesus Cristo. Oramos também para que toda influência nos ares contra a vida dessa pessoa cesse completamente em nome de Jesus. Senhor, libera da tua bênção, libera da tua graça o teu favor sobre essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Jesus, toque-os com o teu poder, com a tua graça e com o teu favor. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus te abençoe e que você cuide do seu espírito, da sua alma e do seu corpo. Amém. Você é um ser espiritual. Você é nativamente espiritual, você tem que cuidar daquilo que Deus te deu. Que Deus te abençoe. Paz, prosperidade e salvação na vida de todos. Até mais. Deus coloca uma bênção duradoura sobre a nossa linhagem familiar. Quando cumprimos princípios, quando obedecemos a Deus. Olha para Abraão, somos sementes de Abraão e fomos favorecidos porque ele foi pai da fé. Como eu disse para vocês, Jacó acordou na manhã seguinte ao casamento, quando ele casou com a filha de Labão. Ele olhou para a cama e viu a outra irmã e se surpreendeu, porque agora ele tinha sido enganado pelo sogro. Esse mesmo espírito estava em Rebeca, na mãe de Jacó. Você vê como as coisas dão uma volta e acabam atingindo a pessoa? Olha, só presta atenção. Labão era esse homem que não tinha princípio. Aí a mãe de Jacó, que era irmã de Labão, de uma forma, eu posso dizer, desonesta, ela ensaia para que Jacó herdasse a bênção no lugar do irmão. A própria mãe prejudicando um filho e favorecendo o outro. Daí você olha para frente da vida de Jacó e você vai ver Jacó favorecendo mais José e Benjamim do que os outros irmãos. Ou seja, gente, tem certas coisas que acontecem dentro de uma família que na verdade são só pecados replicados. É um ciclo que não foi quebrado. De repente você era 3 irmãs, 5 irmãs, e tinha uma que era a mais favorita. Talvez você fosse a mais favorita, e agora você tem 2, 3 filhos, tem um que é mais favorito. Você não ama todos igual. Daí você diz, puxa, como é que eu nunca me dei conta disso? É porque existe algo que tem que ser quebrado na tua vida, e que enquanto não for quebrado na sua vida, isso vai perpetuar, porque é um comportamento. Pergunta para a pessoa que só já viu esse tipo de coisa acontecer aí na sua vida? É interessante como essas características negativas, elas continuam sendo transmitidas. É a mesma coisa hoje em dia. Pode ser um espírito de baixa autoestima. Todos dentro de casa se sentem indignos, não bons o suficiente, não atraentes. E você está sentindo a mesma coisa que a tua família sente. Você tem que ser um Finéias na sua casa e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na tua empresa e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na vida dos teus filhos e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que ser um Finéias na vida do seu marido e quebrar esse ciclo negativo. Você tem que desligar alguns genes. O espírito de mediocridade faz sempre as pessoas pensarem que elas não são nada.
Sabe, e isso muitas vezes é um comportamento que foi aprendido. Às vezes você teve um pai na infância que era muito bravo, e que quando chegava as visitas, dizia para você, não fale nada. E se der alguma coisa para você, só agradeça, mas não peça. E agora, sabe, você é convidado para estar numa casa bacana, com pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. Aí você chega para sentar, sabe, na mesa de jantar ou na sala, você é convidado para entrar e você fica com aquela vergonha dentro de você. E daí as pessoas começam a chegar, quando tinha poucas pessoas na sala, sabe, você se sente até tranquilo, mas começa a chegar mais gente, você já se sente a menor pessoa ali dentro, e você decide ir embora antes, e você acaba se isolando daquelas pessoas, porque existe um gene em você, existe um comportamento em você que foi aprendido, que você não é digno de falar. E que quando chegar alguém mais importante, alguém que tem mais autoridade, você tem que ficar calado. Ou seja, tem coisas em nós que podem estar bloqueando o nosso futuro, e nós estamos replicando essas coisas de forma normal. Entende o que eu estou falando? Deus nos mostra na sua palavra que nós temos que ser um Finéias e quebrar as crenças limitantes. Essas batalhas que você não escolheu, batalhas que não começaram com você, elas foram passadas adiante, mas podem terminar com você sendo um Finéias e declarando, eu não vou ser assim, Deus vai me dar força. Eu escutei uma coisa interessante essa semana, eu estava preparando uma das palavras das orações essa semana, e eu cheguei numa parte, sabe, dos meus estudos, que nós não podemos pedir a Deus para não ter problemas, mas nós podemos pedir a Deus forças para vencer os problemas. Talvez você, sabe, vai ter que lidar com algumas coisas a vida inteira. Peça força a Deus para continuar, apesar das limitações, apesar daquilo dizendo não, você não é digno, não, você não é bom, não, você vai ser rejeitado, não, você não vai ser aceito. Peça força a Deus e diga, Deus, me dá força, para que apesar dessas vozes contrárias, eu continue indo para frente. Você pode quebrar esse ciclo negativo e ser aquele que dá um novo rumo para a sua família. No Antigo Testamento, Deus ordenou a Saul que fosse e matasse todos os amalequitas. O que fez o rei poderoso? Foi lá, matou tudo, mas deixou Agag vivo, que era o rei dos amalequitas. Olha só, aquilo que você deixa vivo, eu volto a dizer, aquilo que você deixa vivo, mais tarde vai dar dor de cabeça para você. É por isso que a Bíblia fala de uma total transformação. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então teu pai ou a tua mãe eram pessoas desconfiadas de carteirinha. Você está sempre desconfiado. Teu pai nunca quis crescer na vida. Chegou um momento que você também não quis mais crescer. Isso é um ciclo que está se repetindo na tua vida. Sua mãe se ofendia com tudo, e agora você é esse tipo de pessoa que também se ofende com tudo. Você sabia que Amã, aquele que era o arqui-inimigo de Israel, do povo de Israel que estava lá, Amã era descendente direto de Agag, que Saul havia deixado vivo? Ou seja, o homem que queria destruir o povo de Israel, o homem que queria que Mardoqueu saísse da frente dele, era o homem que vinha de uma linhagem de alguém que deveria ter sido eliminado e não foi. Aquilo que você não mata de errado em você, mais cedo ou mais tarde volta para te incomodar. É por isso que tem certos pecados que a gente tem que enterrar com a graça de Deus. Tem certos vícios que a gente tem que enterrar. Sabe, aquilo que você não gostava na sua família, você vai ter que pedir a Deus força para você não repetir os mesmos resultados. Se você não se levantar e pôr um fim ao que está te impedindo, daqui a centenas de anos, sua família ainda pode estar lutando contra isso. Você sabe quantos anos se passou, desde que Saul deixou Agag vivo, até Esther enfrentar ele novamente, um descendente da linhagem de Agag? 500 anos.
Olha como um comportamento ele é replicado. Olha como um comportamento ele é levado por mais tempo do que a gente imagina. Então, sabe, não se trata só de você viver algo novo. Se trata também de você ser alguém disruptivo dentro da tua casa, dentro da tua família. Eu creio que nós podemos mudar o nosso futuro. Eu creio que nós podemos mudar a nossa realidade. Eu quero afirmar para você, de repente você entrou aqui, você nem sabe por que entrou, e Deus está falando para você, se você viver sobre um poder maior, você não vai voltar mais para aqueles pecados. Eu não estou dizendo que aqueles pecados não irão assediar você nunca mais. Eles podem assediar, mas se você pedir força a Deus, se você buscar força em Jesus Cristo, nunca mais você vai voltar para aqueles velhos hábitos, para aquela vida velha, para aquilo que você se envergonhou um dia. O Senhor manda dizer para você: eu estou te dando o poder que eu dei para Finéias, o poder para você não voltar para o mesmo lixo que você veio, o poder para você viver algo novo na sua vida. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos proteção, livramento, restauração, direção, e que Deus nos abra uma grande porta. Também oramos, Pai, por boas oportunidades, por grandes recursos. Oramos para que o Senhor nos conecte às pessoas certas, nos conduza aos lugares certos e movimente as coisas segundo o teu querer, segundo o teu propósito. Afasta de nós aquilo que não é para a gente. Tira do nosso caminho aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas más. A obra do caçador desfaz agora. Oramos para que o Senhor proteja a nossa casa, nossos filhos, e que o Senhor cuide do nosso coração. Também reconhecemos, ó Deus, que tudo de bom que existe na nossa vida veio de Ti. Somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti por todas as bênçãos. Somos gratos a Ti pela salvação. Somos gratos a Ti pelo nosso nome. Está escrito no livro da vida. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Obrigado pela presença do Espírito Santo na nossa vida. E eu convido esse amado e querido Espírito Santo a se fazer presente aqui nessa oração e tocar em nossas vidas e nos levar para mais próximo do coração do Pai, do coração de Jesus Cristo. Oramos para que tudo aquilo que está desalinhado na nossa vida seja alinhado segundo o Teu querer. Oramos para que o Senhor renove as nossas forças. Oramos para que o Senhor nos dê um espírito de um sentinela para vigiarmos e orarmos em todo o tempo. Guarda o nosso coração, guarda a nossa mente, Senhor Jesus, debaixo da Tua paz. Nos ajuda a tomar as melhores decisões, nos dá sabedoria, nos dá favor e nos conduza segundo o Teu propósito. Oramos, ó Deus, para que possamos viver a totalidade daquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente. Jesus, toque-os agora. Toque-os, Jesus. E que toda obra do diabo contra a vida deles seja quebrada agora, em nome de Jesus Cristo. Seja livre de toda amarra, seja livre de toda prisão espiritual, seja livre de toda opressão, de todo cansaço, de todo jugo. Jesus, Tu és o quebrador de jugos. Quebra todo jugo, quebra todo peso, quebra toda opressão, desfaz todo ambiente negativo e traga vida, traga o zoe de Deus para dentro dessa casa. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua casa. Alegria poder estar junto com vocês aqui hoje. Eu tenho uma palavra profética para liberar sobre a tua vida. Preste muita atenção nas coisas que Deus vai falar com você hoje. O nosso Deus é o Deus que dá livramento. É o Deus dos milagres. Eu estava ontem à noite num restaurante junto com um pastor que foi convidado para estar conosco em nosso evento. E nós nos sentamos numa mesa do restaurante, eu e ele. Era noite, já era
praticamente quase 10 horas da noite, e começou uma movimentação de pessoas que me conheciam, de pessoas que conheciam ele. A gente começou a bater foto com as pessoas e, de repente, um homem chega para mim e diz assim: você lembra de mim? Eu disse: não lembro. E ele disse: eu sou o genro do fulano de tal, que você orou e ele foi curado de câncer. Eu disse: que coisa boa, fizeram videochamada, foi algo incrível. Movimentou, sabe, movimentou todo o nosso entorno. E eu fico assim tão alegre de ver as maravilhas do Senhor, de ver o que o Senhor tem realizado. Eu sou grato a Deus por saber, ter o conhecimento que Jesus Cristo está vivo, ter essa experiência. Muitas pessoas não aceitam o caminho, não aceitam a verdade, não aceitam Cristo na sua vida, porque nunca experimentaram, nunca tiveram uma experiência com Deus real, palpável. Então, sabe, muitos rejeitam a Cristo, rejeitam a oração, porque nunca o experimentaram. Mas a partir do momento que você experimenta, sabe, todos os conceitos errados, todas as dúvidas, tudo aquilo que antes, sabe, mantinha o seu coração, sua mente longe de Deus, aquilo já não prende você, porque a fé é algo que sobrepõe completamente as nossas dúvidas, o nosso entendimento, porque Deus faz muito além. Tem coisas que a gente, assim, para por um momento e se questiona. Como que Deus fez isso? Não sei como é que Ele fez, só sei que Ele fez. Só sei que Ele realizou, só sei que Ele abriu a porta. Você que está acompanhando essa oração, hoje é o 10º dia desse nosso propósito de oração, desse nosso propósito de jejum. E eu creio, Deus está fazendo coisas grandes aqui, Deus está abrindo grandes portas. Deus está abrindo grandes portas, Deus está abrindo os céus. Você crê nisso? Escreve aqui nos comentários: Deus está me abrindo grandes portas. Glória a Deus. Aleluia. Preste atenção nesse texto. Provérbios capítulo 8, do verso 1 ao 3. Não clama porventura a sabedoria? E o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Junto às portas, a entrada da cidade, a entrada das portas, está gritando. Essa é a sabedoria. Porque a sabedoria, ela ajuda você a encontrar o caminho. A sabedoria de Deus. Por isso nós temos que pedir a sabedoria de Deus. E não só pedir. Estudar a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que estudar a palavra de Deus torna o seu coração um coração sábio. E existem algumas verdades que eu vou compartilhar com você. A primeira delas é: o que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Eu vou repetir. Aquilo que Deus não tem para você vai te decepcionar até que você desista. Tem coisas que não é Deus que quer, é a gente que está teimando. Não é o que Deus tem para ti. Não é o que Deus tem para a tua empresa. Isso é coisa sua. Isso é medo. Isso pode ser também vaidade. Porque o que é de Deus para a nossa vida não nos decepciona. O que é de Deus para a nossa vida, sabe, dá certo. Não tem perdas. E por experiência própria, Deus faz com que a gente perca algumas coisas que Ele havia nos dado, como memória de que aquilo que não vem dele, mas é do nosso coração, só virou decepção. É por isso que eu preciso estar sempre com os meus ouvidos inclinados à voz de Deus, para perceber quando algo não é do Senhor para mim.
E quando você insiste em algo que Deus não tem para você, sabe, aquilo vai te decepcionar tantas vezes até você desistir. É que nós pensamos que algumas portas que Deus nos abriu, algumas oportunidades que temos e algumas coisas que temos o poder e temos a vantagem de fazer ou de trafegar naquele caminho, nós pensamos que Deus vai abençoar. Mas, como eu tenho dito nos últimos dias, que a vontade de Deus é perfeita para a nossa vida. E se Deus não tem algo para mim, aquilo vai me decepcionar até o desistir. É que nem um relacionamento errado que você entra. Você vai ter uma decepção após outra decepção, porque Deus está mostrando para você antes de casar, para você acabar desistindo daquilo. Porque senão vai ser dor, vai ser sofrimento, vai ser decepção após decepção por anos. Então, mude de caminho, recalcule a rota e esteja na direção de Deus. Quantas pessoas que estão me ouvindo e que Deus está falando com você nesse exato momento e Deus está dizendo para você, isso é para ti. É uma palavra de direção. É uma instrução do Espírito. Então não insista naquilo que Deus não tem para você. Vai virar decepção até você desistir. A segunda coisa é, seja guiado por Deus e não pelo que você sente. Nosso coração é enganoso. Aí eu sinto que eu tenho que ajudar aquela pessoa. Eu sinto que eu tenho que construir isso. Eu sinto que essa missão foi Deus que me deu. Sentir é diferente de ser guiado por Deus. Mesmo que a gente sinta de ajudar uma pessoa, e isso é uma coisa boa, ajudar a estender a mão para o próximo, se você fizer isso 2, 3 vezes pela mesma pessoa, pode ser do teu coração e não está sendo guiado por Deus. Então, ajudar uma vez, estender a mão, tudo bem. Uma segunda, tudo bem. Mas uma terceira, é melhor você orar. Porque você tem que ver se essa pessoa, de fato, está sendo ajudada por você por uma direção de Deus, ou se ela não está se responsabilizando pelas decisões dela e está transferindo a responsabilidade dela para você. E isso acontece demais. É por isso que eu preciso ser guiado por Deus e não por aquilo que eu sinto. O que eu sinto pode me tirar de uma direção de Deus. Se eu deixasse as minhas emoções me controlarem, a minha vida seria uma montanha-russa. Essa é a verdade. Eu não posso deixar as minhas emoções me controlar. Elas vão me colocar em aperto, vão me colocar em apuros, elas vão me tirar de lugares, elas vão quebrar alianças, elas vão me tornar até mesmo, eu posso dizer, uma pessoa deslocada do centro do propósito de Deus, tudo porque eu estou deixando com que aquilo que eu sinto governe as minhas emoções, governe as minhas decisões. E isso só vai nos colocar em apuros. Eu tenho buscado trabalhar não só na minha maturidade espiritual, mas na minha maturidade emocional também. Porque tem bênçãos que nós perdemos por imaturidade emocional. Nós não conseguimos controlar. Quantas pessoas eu vi pedindo as contas do emprego porque foram ofendidas ou porque estavam estressadas e depois estavam numa dificuldade terrível, estavam passando por apertos terríveis, tudo porque no momento da pressão eles não conseguiram lidar com as emoções negativas. As emoções negativas, elas vão bater na porta da nossa casa a todo momento. E se você não responder aquelas emoções negativas com a fé,
aquele medo, aquela insegurança, aquele, eu posso dizer, desequilíbrio momentâneo, temporário, vai entrar para dentro da sua casa, para dentro do seu coração e vai perturbar as coisas e tirar as coisas do lugar. Agora, se a fé é responder ao medo, se a fé é responder à insegurança, então o medo vai embora. Aquele momento ruim vai passar e você vai ter vitória. Então nós temos que aprender a responder nos dias ruins. Nós temos que aprender a viver a vida de Deus até quando estamos passando pelo vale da sombra da morte. Eu amo o Salmos 23, não porque só me enche de alegria, de expectativa, mas porque ali tem instruções poderosas. A Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe o que isso significa? Significa que os dias ruins, eu posso atravessá-los com a força de Deus? Os dias ruins, eu posso atravessá-los com fé? Os dias ruins, eu posso atravessá-los com a autoridade que Deus me deu e com a palavra de Deus que será meu consolo? E a terceira coisa que eu queria hoje compartilhar com você é: existem 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. 4 metas diárias. A primeira meta é planos privados. Ninguém tem que saber dos meus planos, a não ser eu e a minha esposa. Planos privados. E tem gente que fala para todo mundo. Só fala para todo mundo se isso for uma direção de Deus. Porque se não for uma direção de Deus, é melhor você manter esse plano privado. Negócios eu perdi, porque compartilhei antes de fechá-los. Hoje, eu não falo quando eu estou para fechar um negócio, quando eu estou para realizar uma compra, quando eu estou para vender algo. Planos privados. Segundo, vida discreta. Eu sou uma pessoa pública hoje, mas eu não fico postando, sabe, a minha vida para todo mundo. Tem gente que bate foto até de um prato de comida. Até acredito que uma vez lá na vida você pode fazer isso. Agora, se você fizer isso todos os dias, isso vai trazer problemas para você. Daí você diz: não, mas eu preciso fazer isso. Vida discreta. Vida discreta. Tem coisas e fatos da nossa vida que não são públicos. Não são públicos. Eu posso ser uma pessoa pública, mas a minha vida tem que ser discreta. Por quê? Porque as pessoas, elas não podem saber mais do que necessário. E você tem que manter, sabe, e proteger aquilo que é importante para você. Então eu não fico postando sempre sobre a minha família, eu não fico postando sempre sobre os lugares que eu vou, sobre o que eu tenho. Vida discreta. Vida discreta. As pessoas não precisam saber o que você ganha, as pessoas não precisam saber o que você gasta. Vida discreta. E a terceira, mudanças silenciosas. Tem gente que está sempre dizendo: agora vocês vão ver, e eu vou mudar. Agora vocês vão ver o que vai acontecer na minha vida. Eu tô saindo agora dessas amizades tóxicos, desses relacionamentos que só me puxam para baixo. A minha decisão está tomada agora, e expõe na rede social para todo mundo saber. Mudanças silenciosas. Mudanças silenciosas. As pessoas não precisam saber. As pessoas não precisam ficar perguntando se algo que Deus falou com você, uma mudança, quer mudar de cidade, você não precisa ficar abrindo para todo mundo que vai mudar de cidade. Você não precisa estar falando para todo mundo, sabe, que você está mudando de casa, que você está mudando de apartamento, que você mudou de carro. Ei, mudanças silenciosas. Escreve isso aqui nos comentários porque é importante. Mudanças silenciosas. E a quarta coisa, orações intensas. Orações intensas. O que é uma oração intensa? Oração intensa é quando fica só você e Deus. É quando fica só você e Deus e você fala para Deus aquilo que está te afligindo, aquilo que está te preocupando. Não é orar na frente de todo mundo, é fechar a porta
dobrar teus joelhos e rasgar tua alma diante de Deus. Então, as 4 metas diárias: planos privados, vida discreta, mudanças silenciosas e orações intensas. Essas são as 4 metas diárias que nós temos que ter na nossa vida. Amém? Escreve aqui nos comentários: Deus vai me abrir uma grande porta. Glória a Deus. Quero pedir a você que você compartilhe com 8 pessoas essa oração, porque eu creio que você foi abençoado aqui. Amém? Eu creio. Eu creio que se a oração parasse agora, você já teria recebido muito de Deus. Então compartilha com 8 pessoas essa oração agora. Também quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, para que o YouTube entregue para mais pessoas. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora. Vamos andar juntos em nome de Jesus. Temos orado às 6 da manhã, às 18 horas, e tem sido maravilhoso. E eu quero agora declarar o Salmo 91, esse salmo profético. E até sexta-feira, meia-noite, você pode receber o meu livro novo, autografado, e também com um salmo que Deus vai colocar no meu coração para escrever aqui para você. E eu expliquei para as pessoas na oração da manhã, eu vou explicar para vocês agora na oração da noite também. Olha só, como nós tivemos muitos pedidos de livro. Eu estou, assinando assim por horas. Desde segunda-feira eu estou assinando por horas os livros. Pode acontecer de levar mais ou menos um pouquinho mais, talvez 15, 30 dias para você receber seu livro. Tá? Mas eu peço a paciência de todos, porque eu quero fazer com bastante calma. Eu estou escrevendo para cada pessoa uma palavra e estou também, colocando o salmo que Deus coloca no meu coração. E tem pessoas que Deus coloca no meu coração de colocar 2 salmos para elas. Inclusive, nós vamos fazer isso também no meu Café com Jesus, volume 1, porque os meus devocionais são perpétuos. Então não é 1º de janeiro, 2º de janeiro, 3º de janeiro e assim por diante, não. São 365 devocionais em cada um deles. Você pode ler 2 no dia, você pode ler 3, tá? É um para cada dia do ano, se você quiser, mas você pode ler 2. Tem gente que leu o meu Café com Jesus 1, leu em um mês, leu rápido. Então, você pode ler ele 1 por dia, 2 ou 3 por dia, tá? E eu estou assinando também esse aqui, o Café com Jesus, o azulzinho, que é o volume 1, certo? Então, meus devocionais são perpétuos, são diferentes, certo? Se você quiser adquirir, entre em contato conosco no nosso site www.vinicius17.com.br. Aí você diz assim: e se eu não comprar até sexta meia-noite? Bem, você vai receber o livro normal, certo? Só que sem a minha assinatura. Por quê? Porque eu me programei, eu me organizei para poder assinar os livros que nós vamos receber até sexta-feira, certo? E daí, para você conseguir uma assinatura, talvez na igreja ou num evento meu, daí eu posso assinar para você, daí você leva e eu assino para você, ok? Certo? Não posso garantir que vou assinar para todo mundo, porque é muita gente que adquire nossos livros, mas estou fazendo o meu melhor. Então peço um pouquinho de paciência e estamos, assim, todos os dias despachando muitos livros para todas as cidades do Brasil e também para fora do Brasil. Até gente de fora do Brasil me pede para enviar esse livro. Amém? E você pode adquirir também para os seus colaboradores. Você pode também pedir para sua família, para quem compartilhou a live com você. Amém? Muito bem. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e fazer parte da missão nobre que Deus me deu, de pregar Jesus e de ser um intercessor na televisão, porque o que nós estamos fazendo na televisão é algo totalmente diferente. É algo totalmente diferente. Eu estou fazendo oração e estou também liberando palavra na televisão. De segunda a sexta eu estou na Band, às 5h45 da manhã, em rede nacional. Não é só São Paulo, é rede nacional, é todo o Brasil. É todo o Brasil. E todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ok? Então, você é nosso convidado, quer ser um parceiro? Vai lá no meu site ou chama a minha equipe e desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe. Esses programas de TV é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Não recebemos R$1 da igreja. R$1 da igreja. Certo? É tudo mantido por nós. E eu tenho a alegria de dizer isso. Eu e meus parceiros
estamos semeando no reino de Deus, para a glória de Deus. Muito bem, Salmos 91, eu quero declarar o Salmo 91, você que já compartilhou, glória a Deus, você que não compartilhou, compartilhe em nome de Jesus e coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. E nesse domingo, gente, eu vou estar ministrando em Alphaville, São Paulo, ok? E você é nosso convidado. Eu vou ministrar sobre preparação para o destino. Os segredos do destino, para você entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. E no final do culto de domingo, nós vamos estar orando por todos os doentes. Amém? E nós vamos ungir os doentes e impor as mãos sobre os doentes. Eu vou pedir para obreiros, para pastores imporem as mãos sobre os doentes e orarem por cura. Bem como a Bíblia diz, que nós temos que ungir os doentes e orar por eles, certo? Então nós vamos fazer isso nesse domingo. Eu convido você a estar junto conosco. Eu vou chamar os doentes primeiro e nós vamos ungí-los, todos eles. Nós vamos ungí-los e vamos orar por eles, certo? Vai ser uma grande bênção, em nome de Jesus. Posso orar por você? Oremos. Pai, em nome de Jesus. Derrama da tua graça, do teu favor sobre a vida dessa pessoa. Libera do teu poder e toque-os, Jesus. E que todo o mal que tem atacado essa pessoa, a sua casa e sua família, seja removido agora, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Visita este homem, Pai. Visita esta mulher, visita essa casa. E nós oramos para que o Senhor abra grandes e poderosas portas. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos dê discernimento espiritual, para que possamos compreender o que não é do Senhor e o que não devemos insistir. Oramos, Espírito Santo, para que o Senhor nos abra os nossos ouvidos e a nossa visão espiritual e conduza a todos nós no centro da vontade do Senhor. Senhor, cobre com o teu sangue essa família e traga livramento, livramento de acidentes, livramento da maldade, livramento da inveja, livramento, Pai, até mesmo das manobras contrárias para travar documentos ou para travar negócios ou para travar recursos, em nome de Jesus, que todo mal seja desfeito, que se seja frustrado os planos do inimigo agora, no nome de Jesus, e declaramos vida a essa pessoa. Declaramos restituição a essa pessoa e que o sobrenatural de Deus seja liberado sobre a vida dele, sobre a vida dela. Toque-os com o teu poder, Jesus. Toque-os com a tua graça e com o teu favor. E que seja quebrado toda a influência do mal contra os filhos, contra a casa. E pedimos, Pai, abre os olhos da mãe, abre os olhos do pai, em nome de Jesus. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Jesus, toque-os com o teu poder. Leva embora a ansiedade, Pai. Leva embora a preocupação. Leva embora a insônia. Leva embora, Senhor, as perturbações, em nome de Jesus. E traga a tua presença manifesta, Jesus. É o que nós te pedimos. Tu és o Cristo vivo, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nossa fé, Jesus, está em Ti. Amém e amém. A sua fé está em Jesus? Diga assim comigo, minha fé está em Jesus Cristo. Diga assim, eu invoco o nome do Senhor. Diga assim, eu invoco o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida.
Jesus Cristo é o Senhor da minha casa. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor te proteja e quem não compartilhou, compartilhe agora e sela essa palavra profética. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.